Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô muito contente aqui de compartilhar com você como é que foram as minhas impressões sobre o futebol do dia 23 de outubro até o dia 28 de outubro. Essa semana foi incrível, pois existiu Champions e existiu clássicos também durante o fim de semana. Vamos ao começo. O começo foi Premier League. Por quê? Porque eu assisti 2 jogos de Premier League essa semana. 3, eu acho, na realidade. O primeiro deles foi a vitória do Tottenham no Fulham, 2-0. E depois, isso foi na segunda-feira, 23. Na sexta, 27, eu assisti outra vitória do Tottenham, 2-1 no Crystal Palace lá. E eu queria só fazer um comentário sobre o Tottenham. Eu acho que mais importante do que qualquer análise sobre o Tottenham e tal, que eu não vou fazer nesse momento. Vou tentar focar nesse vídeo mais para o El Clássico e para a seleção feminina, que são os últimos 2 pontos que eu vou falar. Sobre o Tottenham, eu acho que ele está fazendo uma Premier League fantástica. Ele está sabendo o que precisa ser feito. Então, um grande amigo meu que faz o podcast comigo, o podcast Bora Falar de Fute, Vini falou que o grande problema do Tottenham é se ele vai ter banco para segurar tudo isso. Eu concordo. Eu não sei se o Tottenham vai ter banco para segurar, mas o Tottenham está fazendo o que precisa fazer. Então ele está ganhando dos times que ele tem a obrigação de ganhar. Jogou em casa contra o Fulham, ganhou do Fulham. Jogou fora contra o Palace, um jogo difícil, jogo chatinho. O Palace estava fechado, mas a estrela de som brilhou mais uma vez e o Tottenham conseguiu a vitória. Então esses dois pontos eu acho bem relevantes sobre o Tottenham. Eu também assisti no sábado, 28, a Wolves contra o Newcastle, que foi um jogo... Não achei justo, foi um jogo triste, porque Pedro Neto estava jogando muito, estava torcendo muito que ele fizesse um gol. Ele saiu machucado, posterior de coxa, provavelmente vai... Nem vi quanto tempo ele vai ficar fora, mas provavelmente é uma lesão chata de ser cuidado. Então acho que vai passar um tempo fora. E, bom, o Newcastle conseguiu ali arrancar o resultado a partir de um pênalti que não foi pênalti. O VAR revisou e não foi pênalti. Então, o Newcastle está num momento difícil. Não sei se eles estão tentando priorizar a Champions, que jogaram semana passada e perderam. Mas o time está bem oscilante. E vamos ver se ele vai oscilar ainda mais sem o Tonali, né? Porque ele saiu pela questão dos jogos, né? De aposta. Ele não deveria ter feito e ele estava apostando, no caso mesmo. Vamos lá, Champions League. A Champions. Não vou cantar aqui a música da Champions em homenagem, empatia a todos vocês, pois eu não sei cantar. Então, vamos lá. A Champions. Eu assisti alguns jogos da Champions ao longo da semana. Jogos muito bons. Champions foi terça e quarta da semana passada, dia 24 e dia 25. Na terça-feira eu assisti Galatasaray e Bayern. Lá na Turquia o jogo. E eu tinha dito pros meninos no podcast que jogar contra o Galatasaray, esse grupo tá em aberto, porque o Manchester United tá numa fase difícil, tá oscilando muito, e jogar contra o Galatasaray, principalmente na Turquia, é muito difícil. E o Bayern sentiu isso no primeiro tempo. O Bayern sentiu uma dificuldade enorme de jogar contra o Galatasaray lá. Mas aí o Galatasaray não matou o jogo. Você não pode deixar de matar um jogo contra o time contra o Bayern. E aí levou de 3-1. Foi um jogo muito legal. Pois eu tentei me dividir entre Braga e Madrid, lá naquele estádio maravilhoso em Portugal, em Braga, Estádio da Pedreira. Acho lindo. Muita vontade de conhecer um dia. Que o Madrid ganhou de 2-1. Fez a tarefa de casa. Jogou bem? Não consigo dizer isso. Não consigo dizer que convenceu, mas é o dono da Champions. Então o Madrid fez o que devia ser feito. E eu tentei também assistir ao mesmo tempo que eu assistia
Braga em Madrid eu tentei assistir o Sevilla e Arsenal. Não consegui. Não consegui. Mas o resultado foi favorável ao Arsenal. Então, também estava esperando. Acho que o Sevilla vai tentar jogar pela última vez nesse formato da Champions League. Vai tentar ficar na melhor de sua posição para poder ir para Europa League. Então, acho que realmente o objetivo do Sevilla não é muito bem passar de fase, né? Mas dá um pouquinho de trabalho pro pessoal. E aí chegamos na quarta-feira. Eu sou culé. O que quer dizer? Bárbara, o que é ser culé? Torço pro Barcelona. E eu sou muito apaixonada pelo Barcelona. O Barcelona jogou 2 vezes essa semana. Jogou no meio da semana Champions League. 2-1 contra o Shakhtar. O gol que a gente levou... Sou jogadora, né? Tô brincando. O gol que a gente levou foi nas costas de Oriol Romeu, que é um volante. O time do Barcelona, nesse jogo, jogou sem 7 jogadores do time principal. 6 jogadores lesionados e o Gavi que estava suspenso. E é bem difícil, bem complexo jogar desse jeito, mas a gente conseguiu fazer a tarefa de casa. O Barcelona segue invicto na Champions, segue fazendo o que precisa ser feito. Oriol Romeu, bom, eu espero que o Barcelona procure outro volante, porque se De Jong machucar de novo ou acontecer alguma coisa, a gente precisa ter alguém no banco confiável. Oriol Romeu pode ser um terceiro volante para jogos que não são tão importantes. Mas um jogo de Champions, El Clássico, não dá pra gente contar com um jogador que tá jogando muito abaixo. E é difícil. É difícil realmente conseguir manter ele no time. O Barcelona ganhou 2-1. Assisti o primeiro tempo também de PSG e Milan. Jogo truncado. Um jogo assim, grupo da morte, né? Difícil. Mbappé entrou um gol ali da Cartola no final do primeiro tempo. Fez o que ele faz, que é fazer gol. Só que eu não quis assistir o segundo tempo. Achei que o jogo tava meio truncado. Aí eu fui assistir Borussia e Newcastle. O Borussia tava ganhando de 1-0. Lá na casa do Newcastle. E eu fiquei muito triste por isso, porque o Newcastle deu uma surra no PSG. E assim, foi incrível aquele jogo. Foi um jogo lindo, um jogo montado taticamente muito bem pelo Newcastle. Conseguiu anular quem precisava. E os caras simplesmente não conseguiram jogar. Assim, voltaram da data FIFA, não conseguiram jogar. Perderam na quarta-feira, né, de 1-0 pro Borussia, e na sexta-feira jogaram bem mal pela Premier League contra o Wolves, né, que eu falei agora há pouco. Então, vamos vendo como é que é essa temporada até o final do ano, como é que o Newcastle vai estar para saber as movimentações da janela de janeiro. Na janela de transferências em janeiro a gente tem uma janela de transferências. Então vamos ver como é que o Newcastle se movimenta a partir disso, né? Que tá um pouco preocupante esse momento do time. Bom, vamos ao meu aperreio do fim de semana. Bárbara, o que foi que aconteceu no fim de semana? O maior clássico do mundo. El Clássico aconteceu no fim de semana. Barcelona e Real Madrid. Bom, Real Madrid não mereceu ganhar o jogo. Eu já deixo isso aqui claro, tá? O Barcelona jogou melhor. O Barcelona, eu vou dividir esse momento em primeiro tempo e segundo tempo. Tá? O primeiro tempo do Barcelona foi de almanaque. Foi lindo, assim. A formação original do Barcelona é Cancelo jogando na lateral direita. O que foi que Xavi fez? Se Cancelo jogasse na lateral direita, ele ia ser destruído por Vinícius Júnior. Para evitar que Cancelo fosse destruído por Vinícius Júnior, Xavi botou Cancelo um pouquinho mais na frente, para trabalhar como um meio de campo ali, um ala direito, e colocou Ronald Araújo para fechar Vinícius Júnior, para anular Vinícius Júnior. E foi exatamente o que Araújo fez. Ele conseguiu anular completamente
todo o poderio ofensivo que o Vinícius Júnior tinha. O ponto foi que isso aconteceu no primeiro tempo. E quem joga também caindo pela esquerda é Bellingham, né? Belligol. Vamos falar sobre ele no segundo tempo. Mas, enfim. Belligol joga também caindo na esquerda. E ele foi muito anulado ali no meio de campo por Gavi e Gundogan. Então, o time estava muito bem formado na parte defensiva. E, ofensivamente, estava criando ótimas chances. Chances essas que levaram a bola na trave de Fermin. E é o gol de Gundogan logo no início do jogo. 6 minutos a gente fez um gol por erro da defesa do Real Madrid. Foi mérito do Barça, foi mérito do time que estava bem posicionado na zona de ataque, mas foi erro também da defesa do Real Madrid. Beleza, então a gente tem esse primeiro tempo e tem o meu ponto, o meu medo. Vamos voltar como para o segundo tempo? Como o Barcelona volta para o segundo tempo? Porque o Real Madrid já tinha entendido o que precisava fazer para anular o que ia acontecer. O que estava acontecendo naquele momento, na realidade. E aí o Barcelona volta para o segundo tempo. O Real Madrid volta para o segundo tempo. Eu não lembro se a substituição de Mendy, Mendy saindo e Camavinga entrando, eu não lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo tempo. Mas essa substituição foi que mudou completamente o jogo. Porque Camavinga é um jogador fantástico. Fantástico. Eu assisti um vídeo da Tati Mantovani. Sou muito fã. E aí a Tati falou assim: Camavinga, ele fica no banco porque ele quer ser meio. Porque Ancelotti já falou que se ele quisesse ser lateral esquerdo sempre, ele seria titular. E ele é muito bom. Ele é muito bom. E era o setor que o Real Madrid não estava conseguindo funcionar pela maneira como Xavi organizou a parte defensiva do lado direito, né, do Barcelona. Aí beleza, entrou Camavinga. O Real Madrid começou a apertar um pouquinho no segundo tempo, não o suficiente para funcionar mesmo, mas começou a apertar no segundo tempo. O Barcelona ainda seguia bem. E aí Belligol fez um gol fora da área. Um chute absurdo. Um chute que a perna dele chegou em 1,70 m. Eu vi na internet. Não sei se é fake news. Se for fake news, perdão. Mas enfim, a perna dele ficou gigantesca. Um chute que eu acho que se Ter Stegen tivesse pulado um milésimo de segundo antes, tinha conseguido chegar. Mas enfim, o mérito é muito mais Bellingham que de qualquer erro de defesa, etc. Ele encontrou um espaço, ele chutou. Ele é esse jogador. É o jogador mais importante do Real Madrid. Melhor contratação dessa última janela de transferências. É uma coisa absurda o que ele joga. São 13 jogos, 13 gols e 3 assistências. Ele é um meio de campo. Ele não é obrigatoriamente para fazer gols, né? Ele não é um atacante, ele é um meio de campo. Então é muito impressionante esse começo de temporada dele. Ele já está quase batendo a sua meta na sua melhor temporada, que na sua melhor temporada ele fez 14 gols durante toda a temporada. Ele já está em 13 gols com 13 jogos. Ainda tem o resto da temporada inteira pela frente. Então é realmente muito impressionante, muito impressionante. Esse começo, o Real Madrid apertou, Xavi mexeu muito mal, muito mal. Lembra que eu tava reclamando de Oriol Romeu lá atrás? Então, botou Oriol Romeu. E aí o que aconteceu? Deu ruim, né? Deu ruim, não é um jogador bom. Acho que ele mexeu mal quando ele tirou Fermin. É um jovem, precisa descansar. Entendo, mas acho que as mexidas não foram no momento certo. Trouxe 2 jogadores voltando de lesão. Foi Rafinha, foi Leva. Então sem ritmo de jogo. Enfim, várias decisões erradas que eu achei do nosso treinador, que poderiam ter mudado o jogo. Acho que foi uma sorte do Real Madrid aquele segundo gol, mas também é mérito do Belly, dele conseguir estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, que era o gol. Então eu acho que foi uma sorte, mas a sorte é se ele tivesse bem posicionado. Ele estava bem posicionado. Então, mérito do Real Madrid ter sido eficiente, mas o Barcelona jogou melhor e eu não achei o resultado justo por causa disso.
Mas, no final das contas, futebol é quem faz gol. O Barcelona não fez o gol. E o Real Madrid fez o gol. Então, vitória no El Clássico para o Real Madrid. Infelizmente. Por isso sou clubista. E a vida é assim. Mas eu reconheço que o Real Madrid fez o que tinha que fazer. Melhores do Barcelona, acredito que Gavi, melhor no jogo. Se Bellingham não tivesse feito os gols, provavelmente ele seria eleito melhor do jogo. Ele anulou o meio de campo ali do Real Madrid. Ele fez Toni Kroos errar passes. Toni Kroos, que tem uma média de mais de 90% de acerto na sua carreira dando passes. Então, assim, Gavi tá jogando uma barbaridade. Eu acho que ele, inclusive, tem que ser titular. Dito isso, aqui acabam meus comentários sobre El Clássico, tá? Por último, mas não menos importante, jogo da seleção brasileira, estreia de Arthur Elias. Jogo bom, problemas existem, mas a gente consegue ver um início de jornada interessante. A gente começou com a formação 3-5-2, mais ou menos, ali, 3-5-3. Não, 3-5-2. A gente tinha 3 zagueiras atrás. Tinha 5 jogadores de meio de campo. O que é que acontece? O Brasil ele não estava jogando com 4 zagueiras, em que 2 zagueiras ficavam fixas e 2 subiam para atacar como lateral, né? Iam e voltavam. Estava jogando com 3 zagueiras fixas e as 2 alas. As 2 jogadoras de meio de campo, quando eram para defender, elas desciam para defender. Que eram Adriana e Tamires. Elas desciam para defender, a gente tinha uma linha de 5 na defesa. Isso foi bem interessante. Isso foi bem bom. Por quê? Porque Arthur colocou Tamires para jogar como ela joga no Corinthians, como ala, mais na frente. Ela é muito ofensiva, ela é muito boa ofensivamente. A Adriana fez um trabalho assim defensivo incrível. Também gostei muito de ver Cristiane voltando para a seleção brasileira. É estranho ver ela vestindo a camisa 9, mas enfim. Foi é uma pessoa importante, uma pessoa referência ali na frente. Estava ajudando no posicionamento das jogadoras, chamando quando tinha que fazer uma marcação mais em cima. Se posicionando bem como pivô, que é algo que ela faz. Se posicionando bem ali, conseguindo ter um trabalho de corpo, ganhando os embates. Então o primeiro tempo foi bem interessante, com Marta se movimentando muito mais com a liberdade criativa, que é algo que ela faz muito bem. E no segundo tempo a gente teve uma mudança na parte ofensiva do Brasil. Saiu Cris e começou Gabi Nunes. Sou muito fã da Gabi Nunes, gosto muito dela. Acho que ela tem um futuro, assim, fantástico. Ela já é um presente, né, mano? Ela tem um futuro fantástico. E a Gabi, ela faz um pivô fantástico também ali. Do mesmo jeito que a Cris faz, só que a Cris é muito boa de cabeça. A Gabi também é muito boa de cabeça. Tem um chute muito bom, muito habilidosa. Acho que é uma ótima substituição, inclusive uma pela outra. São papéis que funcionam. A Gabi trouxe essa característica ofensiva muito boa no segundo tempo. Depois entrou a Bia e Debinha. E uma troca de Luana por Angelina também. Eu acho que eu não estou esquecendo ninguém de trocas. Mas, enfim, a gente conseguiu ter uma consistência no segundo tempo. Conseguiu ter velocidade no arranque também. Mas no primeiro e no segundo tempo, algo que me preocupa e que eu quero ver no segundo jogo é como o Brasil vai melhorar essa tomada de decisão. Não dá para você estar posicionada em uma parte do campo que não é dentro da área e chegar um cruzamento para ninguém. Não dá pra você dar um passe pra ninguém, não dá pra você dar um passe em profundidade pra ninguém. Então acho que tá faltando essa comunicação ainda na parte ofensiva do Brasil, e aí eu acho que é o único ponto que eu detalho mais. Tá faltando um poder de decisão mais concreto, um poder de decisão mais assertivo do time brasileiro. Então teve um momento que Geise estava sozinha, mas não gritou passar a bola. E a jogadora que tava com a bola não levantou a cabeça para ver quem era a melhor opção e resolveu tudo sozinha. Alguns chutes assim, do nada,
que achou que também poderia resolver o problema, né? E da falta de gols. Porque a gente só teve gol no finalzinho, que foi um gol de Debinha, que entrou e conseguiu um chute de fora da área, que bateu em duas zagueiras, enganar um pouquinho a goleira, que quase chegou na bola. Fez uma partida excelente, inclusive. Ela normalmente joga muito bem contra o Brasil. Mas aí eu acho que esse é o único ponto, né? O único ponto, quando a gente tiver o segundo jogo, vai conseguir entender se Arthur vai manter essa formação, uma formação bem ofensiva. Defensivamente teve seus problemas, mas nada preocupante. A gente tem uma goleira fantástica, que é a Lelê. Então, defensivamente estamos bem. Meu ponto, acho que principal, que eu espero ver de diferente nesse segundo jogo, é o poderio ofensivo, a tomada de decisão, a melhor comunicação entre as meio-campistas e os atacantes brasileiros. Bom, você chegou até o final deste vídeo, te agradeço por estar comigo nesta caminhada, neste momento. Eu gostaria de saber, e aí? Você assistiu um desses jogos? O que é que você achou da rodada da Champions? O que é que você achou do El Clássico? O que é que você achou desse primeiro jogo da seleção feminina? O que é que você espera dos próximos jogos? Deixa aqui nos comentários. Tem algum jogo que você acha, eita, a Bá poderia ver? Me manda. Eu vou adorar ter recomendação de jogo. Um cheiro.